Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, nesta manhã chuvosa e fria de João Pessoa. Glória a Jesus. A palavra de Deus nesta manhã, para nossa reflexão, está em Gálatas 5:17. Gálatas é um livro que eu gosto muito desta palavra do capítulo 5 de Gálatas, porque fala do Espírito Santo. Esta palavra de capítulo 5 de Gálatas vai falar de guerra contra a carne e o espírito. Aleluia. Nós estamos no corpo físico e temos guerras. Aleluia. E para quem está no espírito, também está em guerra contra a carne. Quando a Bíblia vai falar da carne, a carne fala da natureza pecaminosa entranhada na carne do homem, isto é, a natureza pecaminosa reinando na vida da pessoa. E para vencer a natureza pecaminosa, ela só pode ser vencida pela atuação, pelo mover do Espírito de Deus. Então, nenhum de nós, seres humanos, somos capazes de vencer o pecado se não for por meio do Espírito Santo de Deus. E para se ter o Espírito Santo, tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo atuando nele se ele não fizer aliança com Jesus. Então, Gálatas ensina que há um combate, há uma força que há na carne, que é a força do pecado da carne, que luta, guerreia contra as coisas do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então, a carne, ela faz guerra contra tudo aquilo que é do Espírito. E o Espírito Santo guerreia contra a carne, se opõe à carne, e a carne se opõe ao Espírito Santo de Deus dentro da pessoa. Então é aí que surge a batalha, a guerra. Aleluia, a pessoa quer fazer o que é certo, mas se ela está mais alimentada pela carne, a carne vai vencer. Por mais que a pessoa queira fazer o que é certo, mas se há um alimento mais para o lado da carne, das coisas carnais, que é o pecado, então a pessoa não vai vencer a vontade de fazer o que é certo, porque o que é errado vai vencer a pessoa. Isso funciona dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado para que nós possamos vencer a carne. Então a Bíblia fala que o Espírito ele luta dentro de nós com gemidos inexprimíveis, ele nos avisa, ele nos dá o comando. A palavra de Deus também atua na ação do Espírito em nós. Se não há leitura da palavra, se não há convívio com a palavra, se a palavra não está evidente na vida da pessoa, então o Espírito Santo também não vai estar evidente, porque a palavra ela é unida ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é unido à palavra de Deus. Então, enquanto o Espírito diz para nós fazermos o certo, a carne e a natureza pecaminosa nos diz para fazer o errado. E para vencer isso, só há uma coisa: mortificar os feitos do pecado na carne pelo poder do Espírito Santo. Através do jejum e da oração, podemos vencer o pecado mediante a força e o poder do Espírito dentro de nós, lutando para que nós não viemos fazer a nossa própria vontade e não desagradar a Deus. Então, amados, isto é vida de oração e jejum, leitura da palavra e também, aleluia, estar constantemente desejando em agradar a Deus e obedecer a Deus, porque de nós mesmos, da natureza humana, e nós não obedeceremos a Deus. Só obedeceremos a Deus, só nos rendemos
ao Senhor pelo seu Espírito, se o Espírito Santo estiver atuando dentro de nós e se, aleluia, nós tivermos essa atuação do Espírito Santo nos ajudando, fazendo com que nós viemos nos desviar daquilo que é pecado e de não ceder para o pecado. Aleluia. Então, para uma pessoa, ela não ser o tipo de uma pessoa portadora de contendas, né? Aonde chega, deixa o rastro de contenda, aonde vai, deixa o rastro deixa o rastro de divisão, de contenda. Isso é uma atuação carnal. Aonde a pessoa vai, aonde a pessoa chega, aonde ela vai, tem um rastro de contenda, a pessoa não consegue vencer o vício da contenda, então isso é carnal. Então as coisas da carne, elas só podem ser vencidas por meio do Espírito Santo de Deus, contendendo contra a nossa própria natureza carnal, fazendo que nós não viemos pecar contra a Deus. Então essa é uma reflexão nesta manhã de hoje.